Foi o americano James Edison Latimer que criou o primeiro modelo comercial da caneta tinteiro e patenteou em 1884. Essas canetas substituíram as canetas feitas com penas de aves, principalmente de gansos, que eram usadas no início da era cristã até o século XIX. A forma de escrever com essa caneta é diferente das mais comuns, pois sua ponta é rígida e não deve ser pressionada contra o papel, e sim deslizar sobre ele. A pena da base tem uma ponta arredondada e o seu tamanho determina o traço, que pode ser fino, médio ou grosso. Hoje existem apenas penas especiais para vários tipos de escritas e modelos para destros ou canhotos. A caneta tinteiro foi uma invenção que revolucionou a escrita, ainda mais que era dispensada ser mergulhada na tinta, como as penas, e a tinta não borrava. O outro tipo de caneta tinteiro é a caneta nanquim, que é utilizada para desenho técnico e artístico. Hoje, as canetas tinteiros são importadas em países como a China e Japão por conta da escrita de seu alfabeto. Em 1938, foi patenteada a criação do húngaro Laszlo Joseph Biro, quem teve a ideia de criar uma caneta de tinta de secagem rápida, que não borrava e que a tinta não sujava o depósito, como fazia a caneta tinteiro. Biro conseguiu criar um modelo em que a tinta condicionada dentro de um tubo plástico desce até a ponta do tubo pela força da gravidade e molha uma bolinha de aço, onde a esfera de metal, ao girar, distribui a tinta pelo papel. Assim surgiu a caneta esferográfica, já que na sua ponta contém uma esfera, daí o nome. A esfera então tem duas funções. Age como protetor para impedir que a tinta seque e permite que a tinta flua para fora da caneta a uma velocidade controlada. Na década de 40, Laszlo Biro passou a patente para o francês Marcel Bic, que popularizou a esferográfica lançada comercialmente sob o nome de Bic. No corpo da caneta há um furinho que iguala a pressão atmosférica de dentro da caneta com a de fora, ajudando a empurrar a tinta para a ponta da caneta. E cada caneta tem tinta suficiente para escrever entre 2 e 3 quilômetros. Além disso, sua tampa é fabricada também com uma abertura, para evitar sufocamento caso alguém gira acidentalmente. Hoje, as canetas esferográficas mais utilizadas são as tradicionais, baratas e descartáveis, não importa a sua cor, vermelha, azul, preta, verde, nem o tipo de tinta. A base de água, óleo, neon, com gel, glitter ou perfumado, nem o seu formato. O fato é que as esferográficas são as canetas de tinta mais populares. A caneta hidrográfica foi criada pelo japonês Yuko Ori, em 1962. Ela apresentava a ponta porosa de fibra sintética, onde mais tarde deu lugar ao polietileno, moldados sobre a ponta porosa. Mesmo não sendo esse o seu objetivo, a fabricação dessa caneta deu inspiração para dar início ao marcador à base de água com tinta translúcida. Daí então, começou a fazer marcadores com cores fluorescentes. Existem vários modelos de canetas hidrográficas, mas sua estrutura é basicamente a mesma, consistindo em uma caneta de ponta porosa feita de fibra, geralmente de nylon, cheia de buraquinhos por onde a tinta sai e se espalha no papel, sendo que no interior existe um plástico, o polietileno, que recobre uma esponja encharcada com tinta. Como a ponta fica constantemente em contato com essa estrutura interior, ela absorve a tinta que vai riscar o papel até quando houver tinta. O formato dessa ponta pode variar de acordo com o modelo da caneta, mas geralmente tem formato cônico ou biselado, e seu tamanho pode variar de 0,3 a 5 milímetros entre as mais comuns.
Dentre os tipos mais comuns de canetas hidrográficas, pode-se destacar caneta marca-texto, marcador para quadro branco, marcador permanente e canetas hidrográficas coloridas. Há também as que marcam tecido ou específicas para outros materiais. Hoje já se produzem canetas marca-textos com gel enrijecido na forma bastão retrátil. Mas afinal, onde está a geometria nas canetas? Basicamente, os elementos geométricos estão presentes na estrutura física das canetas. Pode-se notar claramente nos formatos dos corpos, que podem ser cilíndricos ou com contorno hexagonal, que evita da caneta rolar sobre a superfície. Na tampa também aparecem formatos cilíndricos ou cônicos, que são mais comuns. Na ponta, na esferográfica, há esfera. E nas hidrográficas, formatos cônicos. No funcionamento das canetas, a geometria aparece no tamanho da ponta, pois são elas que vão determinar a largura dos traços que serão riscados. Quanto menor o tamanho do diâmetro da esfera, que podem variar de 0,7 mm a 1,6 mm, mais fino será o traço das esferográficas. Isso também vale para as pontas cônicas das hidrográficas, de 0,3 mm a 2,5 mm. E para o formato arredondado, que existe na pena da base da caneta tinteiro, a medida do tamanho da ponta da caneta normalmente vem discriminada no tubo. Nas canetas hidrográficas biseladas, que possuem um corte na diagonal, é justamente o tamanho desse corte que determina o tamanho da ponta, que medem de 3,5 mm a 5 mm. Mas a posição da caneta com papel pode fazer traços mais finos ou mais grossos. Na caneta tinteiro, também a posição que se escreve está relacionada com a geometria, pois, para uma melhor escrita, o ângulo dela em relação ao papel deve ser de 45 graus. Essas foram as relações notadas sobre a presença da geometria nas canetas, mas talvez, se for investigada por outros olhares mais experientes, pode-se descobrir mais.